Olá, meus amores, estamos de volta para mais um vídeo. Eu espero em Deus dessa vez dê certo, porque já foram tantas tentativas e eu tive que parar e recomeçar, mas eu espero que agora vá. Bom, vamos orar. Antes de tudo, vamos orar, pedir para que Deus tire todo o embaraço em nome de Jesus, para que essa aula consiga ser feita, ser passada, transmitida e que vocês consigam aprender em nome de Jesus, certo? Vamos lá? Senhor Jesus, em tua presença nesse momento, Senhor, eu te peço que tu venhas, em nome de Jesus, acalmar a tempestade, Senhor, e fazer com que todo assunto, todo conteúdo que vai ser dado aqui fique na mente de cada pequeno, Senhor, que eles consigam absorver todo o conteúdo, que eles consigam aprender. E com a aprendizagem, Senhor, no futuro se tornarem ótimos profissionais. Abençoa as suas famílias, abençoa as suas vidas, em nome de Jesus. Todas as escolas de toda a face do mundo, toda a face da terra, Senhor. Que o Senhor venha sustentar com a tua mão poderosa. Dá capacidade aos professores para que inovem, Senhor Deus, a sua maneira de agir. Inovem, Senhor Deus, a sua maneira de transmitir novo conhecimento aos seus alunos. Abençoa as nossas vidas como professores e a vida dos pequenos como aluno. Em nome de Jesus. Amém. Bom, minha gente, vamos lá agora. Em nome de Jesus. Vamos lá. Ó, abrindo o livro na página 296, vamos ter a nossa aula de história, certo? Ó, na nossa aula de história de hoje, a gente vai falar como é que os bairros, eles sobrevivem. Como é que os bairros, eles conseguem existir? Como é que acontece isso? Vamos lá. Ó, abrindo o livro na página 296, vocês vão acompanhar e eu vou explicar, certo? Estão lembrados do que é comunidade? Bom, comunidade é um conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar e têm um modo de vida semelhante, parecido, certo? E como é que eu posso fazer para me manter em harmonia com o bairro onde eu moro, para ficar tudo belezinha no lugar onde eu vivo? Eu tenho que respeitar, eu tenho que saber esperar, saber ouvir, eu tenho que saber ser educado, né? Eu tenho que parar em nome de Jesus e saber ouvir os outros. Acima de tudo, eu devo saber amar também, certo? Então, para que... Maria, por favor. Então, para que eu consiga viver bem no meu bairro, eu preciso manter essa harmonia com o meu vizinho, com o meu colega do lado, certinho? O nosso bairro, ou o país, ou o mundo inteiro é formado por diversos tipos de pessoas. Então, num bairro, numa cidade, num país, num lugar, não só tem pessoas brancas, não só tem pessoas negras, não só tem pessoas ricas, não só tem pessoas pobres. É uma misturada só, certo? Isso aconteceu com a chegada dos portugueses aqui, misturou português com indígena, com índio, com tudo, e deu essa misturada. Porém, vivemos em harmonia, não é? Sabemos respeitar os direitos dos outros, sabemos... aonde é que eu posso, até onde eu posso ir, onde é que eu posso me calar. Então, pra gente viver bem, conviver bem, tem que saber disso aí, ter limite, certo? Então vamos prestar atenção no limite. Outra coisa, não é porque eu faço parte de um bairro que é obrigado a ter nascido naquele bairro. Eu nasci em Pernambuco, na cidade chamada Timbaúba, e vim pra aqui com alguns dias de nascida. E desde que eu vim pra cá, que aqui eu fiquei, saí um tempo, mas voltei pra glória do Senhor. E hoje permaneço aqui. Porém, mesmo morando aqui, eu já mudei de bairro. Porque eu morava num bairro chamado, numa rua chamada João Paulo VI. Que é a rua da casa, a rua em que a casa dos meus pais se encontram. Quando eu casei, vim morar em outro bairro, em outra rua, chamada João 23. Se eu não me engano, é João 23 o nome dessa rua aqui. Então, mesmo morando na mesma cidade, mas eu mudei de bairro,
certo? Então não é obrigado eu nascer naquele bairro, eu morar naquele bairro, eu viver naquele bairro, eu morrer naquele bairro, não. Vai acontecer mudanças, certo? As pessoas mudam de bairro pra quê, tia Bianca? Por que a pessoa pode mudar de bairro? Pode mudar de bairro porque casa, pode mudar de bairro porque arrumou um trabalho, vai pra outra cidade. Isso quer dizer que eu vou morar em outro bairro, certo? Por que isso acontece? Para que a minha vida, para que eu possa dar uma condição de vida melhor à minha família, aos meus filhos, para que o meu marido possa se sustentar melhor. Aparece uma porta de emprego para ele em outro lugar, ele ganhando bem. Então, a gente vai para outro lugar, certo? Então, consequentemente, eu vou mudar de bairro. É isso que está dizendo aqui na página 296. Se a gente for para a página 297, diz assim, ó. No processo de imigração, ou seja, quando as pessoas vieram para aqui, para o Brasil, as pessoas levam do Brasil para o exterior, do exterior para o Brasil, leva para o lugar de destino a cultura e os costumes do seu povo, influenciando assim um lugar diferente daquele onde nasceu. Então, vamos supor, eu sou brasileira, né? Eu sou brasileira. Quietinho, viu? Deita agora. Deita agora. Eu sou brasileira e vou morar nos Estados Unidos. Vou para os Estados Unidos. Então eu vou levar um pouquinho da cultura do Brasil. Pelo amor de Deus. Cale a boca. Agora. Me perdoe, minha gente, mas é assim, viu? Vida de mãe professora, mãe de gênios, é assim. Eu vou para os Estados Unidos. Então eu vou levar um pouquinho da cultura brasileira para lá. Onde eles vão conhecer um pouquinho mais do Brasil e eu vou conhecer um pouquinho da cultura deles lá também. Da dança, da comida, o jeito de vestir, cultura, certo? Bom, voltando para a leitura. Cultura e território, no entanto, podem estar ligados a um laço tão forte a ponto de as tradições de um grupo apenas sobreviverem se ele permanecer no lugar de origem. Esse é o caso dos povos e das comunidades tradicionais. Uma das principais razões para o vínculo desses povos ao território é a atividade que exercem. De modo geral, os povos tradicionais praticam economia de subsistência, no qual as pessoas dependem dos recursos da natureza para sobreviverem e, com isso, não buscam ganho momentâneo ou lucro. Há diversos povos considerados tradicionais no Brasil, que são os indígenas, os quilombolas, os sertanejos e os caiçaras. Bom, vamos falar um pouquinho de cada um deles, certo? Esse fundo aí, que vocês estão tendo aqui atrás, ó. Olha. São os meus filhos, viu? Eles estão indo pra lá e não vão voltar mais pra cá até eu terminar o vídeo, em nome de Jesus. Bom, então voltando pra leitura. Os indígenas, apesar de cada tribo ter uma história e cultura única, os povos indígenas têm um modo de vida característico e mantêm relações de subsistência com a natureza. A maioria dessa população vive em aldeias espalhadas por todo o território brasileiro. Então, cada povo tem sua marquinha de origem, certo? Os quilombolas já é diferente dos indígenas já. Eles já são descendentes que residem em terras de antigos quilombos construídos por pessoas escravizadas fugidas. As tradições dos antepassados são preservadas e a agricultura é a sua maior fonte de subsistência. Então, eles ainda sobrevivem da cultura, da agricultura. Cultura não. Da agricultura, certo? Então, eles plantam, colhem e comem. Plantam, colhem e podem até vender.
Mas ele se mantém especificamente da cultura. Certinho? Shhh. Ei. Ei. Os sertanejos. Localizados no sertão nordestino, seu modo de vida e de subsistência está totalmente relacionado com as condições naturais da região. Desenvolvem técnicas de armazenamento de água para períodos de seca, cultivo de alimentos e criação de gado. Então, eles cultivam gado, cultivam alimentos. E guardam água, porque como lá é seco, né? É seca, é um lugar onde não tem muita chuva, onde falta água. Então, o maior cuidado deles é com a água. Para quê? Para que eles mantenham o gado vivo, para que eles mantenham a agricultura lá normal, o que é um pouco complicado. Mas como eles são sertanejos, já tem essa como é que eu vou dizer? Essa manha, eles já sabem disso já, então já são acostumados com isso já. Eles já têm a técnica para que se mantenham mesmo com essa escassez de água, certo? Os caiçaras são grupos formados por pessoas das regiões litorâneas do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Essas populações vivem de pesca, dos recursos naturais encontrados em seu território e do artesanato. Então, os caiçaras, eles sobrevivem da pesca, certo? E dos artesanatos que vendem. Os indígenas, eles se mantêm da agricultura. Os quilombolas, a subsistência dele, a fonte de subsistência dele maior é a agricultura, certo? E os sertanejos é a criação de gado e a criação o cultivo de cadê, meu Deus? De alimentos, certo? Então, foi um pouquinho complicado a explicação por conta desse barulho aqui, ó. Dessa turminha aí, ó. Tá vendo? Mas eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. E indo para a página 298, 299, tem atividade. Então, atividade do livro de geografia na página 298, 299. Façam lá e mandem para tia Bianca, certo? Beijinho, tchau. Azaf, dá tchau. Dá tchau, mamãe.